Isso nunca foi da natureza da mulher. Sempre foi assim. Meu avô, meu pai, todos viveram assim. Cara, antes essas coisas não existiam, não. Era homem com mulher apenas e todo mundo vivia bem assim, tá ligado? Essa coisa de ser gay, lésbica, transexual, sei lá, nada disso é normal. É um pecado contra a natureza isso. A mulher querendo pegar o nosso papel de provedor. Sempre foi o papel do homem trazer o sustento para casa. Você por acaso já ouviu frases assim antes? Na nossa sociedade, mesmo com os avanços das últimas décadas, essas falas ainda são extremamente comuns. Vamos entender um pouquinho melhor essa história? Meu nome é Milena Monteiro, eu faço licenciatura em História na Universidade Federal Fluminense e hoje nós vamos conversar sobre colonialismo, gênero e sexualidades indígenas. Você sabe o que é colonialismo? É um movimento de dominação em que um Estado possui soberania política num território conquistado, ou que os colonizadores dizem que foi conquistado, que é a sua colônia. Nos séculos XV e XVI, as nações europeias definiram como um dos seus principais objetivos a missão de civilizar o resto do mundo, partindo da ideia de que os europeus eram civilizados e por isso tinham o direito de colonizar outros territórios fora da Europa, cujos povos seriam bárbaros e selvagens. Foi com esse pensamento que os portugueses chegaram em 1500 ao território que hoje corresponde ao Brasil, onde já habitavam mais de 3 milhões de indígenas de diferentes etnias. E aí vocês perguntam, esses povos aceitaram tranquilamente que os portugueses dominassem o seu território? Ninguém viu o absurdo que isso era? E os povos indígenas resistiram de muitas formas ao colonialismo, mas os europeus usaram várias estratégias para manter a sua dominação. Eles dominaram o território com todos os indivíduos que habitavam nele, a organização política, as matérias-primas desse local e criaram a ideia de que o conhecimento europeu representava o saber universal e todos os outros eram inferiores. Por exemplo, colocando os conhecimentos e práticas de cura indígenas como heresia e impondo que o único conhecimento verdadeiro era o conhecimento médico europeu. E aí entramos em um ponto essencial para entender o colonialismo. Ele é também uma dominação cultural. Assim, os europeus impuseram como verdade que os indígenas não eram humanos, eram irracionais, violentos, sem cultura e não tinham nenhum controle sobre a própria sexualidade. E através de diversas táticas de muita violência, esse pensamento foi forçado na mente e no dia a dia dos indígenas para que eles passassem a acreditar que isso era realidade e que eles realmente eram inferiores. Na Europa, haviam modelos bem rígidos sobre o que era ser um homem ou uma mulher. Se acreditava que o sexo deveria servir apenas para a reprodução, e práticas como a masturbação, o sexo oral e o sexo anal eram condenadas. Tudo que ia contra essas ideias era considerado um pecado perverso, que poderia fazer cair a ira divina sobre o reino. Por isso, os acusados eram punidos em público, sendo queimados, castrados ou sofrendo uma série de outras penas cruéis. Antes da invasão europeia, os indígenas que viviam aqui já tinham várias outras ideias sobre os corpos e as formas de viver nesses corpos. Há documentos históricos desde 1500, escritos principalmente por jesuítas, que vão relatar esses modos de vida absolutamente horrorizados. Eles vão falar de mulheres macho e vão contar sobre mulheres que pegavam em armas, cortavam os cabelos como os homens e caçavam com eles, lutavam nas guerras e se casavam com outras mulheres. Além disso, também vão contar relatos sobre homens que, nas palavras deles, imitavam os modos das mulheres, se vestiam como elas e se ocupavam em fiar, tecer, fazer panelas, entre outras atividades tidas como femininas, e que também se relacionavam sexualmente com homens. Ou ainda sobre homens e mulheres que se relacionavam tanto com homens quanto com mulheres. Porém, os portugueses passaram a impor a ideia de que as pessoas se dividem de acordo com as suas genitálias, que os homens são superiores às mulheres e que há uma série de regras sobre como eles devem ser e viver. E então passaram a perseguir os indígenas que não seguiam o modelo europeu, que passaram a ser condenados a torturas e penas de morte brutais realizadas em público, para que servissem de exemplo e disseminassem o medo na colônia, tal como eles faziam na Europa. E gênero e sexualidade não vão dizer respeito apenas a como as pessoas se chamam ou com quem elas se relacionam sexualmente. Vai muito além. Envolve as ideias sobre casamento, família e parentesco, alianças políticas, relações de trabalho e toda a organização da sociedade.
Então, esse grande esforço dos colonizadores para mudar as formas de vida indígenas, com a justificativa de que estavam salvando as suas almas e tudo mais, não era um simples ato de bondade. Esse esforço tinha como objetivo utilizar os indígenas como mão de obra, utilizar suas terras para fins comerciais e ocupar o território da colônia contra outros invasores europeus. Hoje, o Brasil não é mais uma colônia, mas isso não significa que a gente está livre do colonialismo e de uma forma de pensar que é do colonizador, é europeia, não é a nossa. O colonialismo continua vivo nas formas de pensar, nas crenças, nos comportamentos, nas relações de trabalho e em mais um monte de coisas que a gente reproduz até hoje. Parando para pensar, quantas outras ideias e comportamentos que existem na nossa sociedade atual, na realidade, vêm desse pensamento colonial? Tudo que é europeu é realmente melhor, ou esse é só mais um pensamento colonial que nos ensinaram a repetir? A nossa própria história e as nossas noções do que é normal, natural, certo ou errado foram produzidas por alguém. E quem foi que produziu? Falava-se nessa época, ainda se fala hoje em dia, que viver diferente do modelo imposto sobre gênero e sexualidade é um pecado contra a natureza. Mas se tanto o que é pecado quanto o que é natureza foram inventados por um grupo para dominar outros, isso não seria um pensamento colonial que chegou aqui há 500 anos atrás e que a nossa sociedade está reproduzindo até hoje? Por isso é tão importante a gente recorrer à história para conhecer todas as outras histórias que não foram contadas sobre o nosso passado e que vão muito além das histórias de conquista criadas pelos europeus. Aí podemos entender por que as coisas são como são, pensar sobre as questões que a gente vive e encontrar caminhos para construir uma sociedade que não siga mais os passos dos seus colonizadores.